Fala galera, hoje é dia de edição de imagem e na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa transformação. Tudo bem com vocês, pessoal? Eu sou Roberto Delano e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, que tem o objetivo de levar até vocês muito conteúdo dedicado à fotografia e à edição de imagens, pois o domínio desses dois segmentos pode fazer de você um fotógrafo incrível. E a nossa meta não pode ser menos do que nos tornarmos fotógrafos incríveis. E na aula de hoje nós vamos fazer a edição de imagem que vocês acabaram de ver na introdução desse vídeo. É uma edição de nível médio, feita no Adobe Photoshop. Mas se você for iniciante e não tiver prática alguma, não se preocupe, pois o método que eu uso nas minhas aulas é um passo a passo muito bem detalhado e você vai acompanhar com muita facilidade esse tutorial. A imagem que vamos usar aqui nessa aula, eu vou disponibilizar para vocês baixarem direto do meu diretório de conteúdo de apoio aos meus alunos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai clicar e entrar com seu nome e seu melhor e-mail. E neste e-mail você vai receber um link de acesso. Você clica nesse link e baixa a imagem que vamos usar aqui na aula. Nesse diretório existem também outros arquivos que você pode baixar, como as imagens que eu uso em outras aulas que eu tenho aqui no meu canal, né? E documentos como modelo de contrato ou autorização de uso de imagem, que aos poucos eu vou disponibilizando aí para vocês, tá bom? E você vai encontrar também dentro desse diretório o meu e-book Fotografia Descomplicada. Um livro digital elaborado com uma linguagem clara e objetiva, com ilustrações e exemplos de temas que abrangem a fotografia básica, como foco, exposição, fotometria, câmeras, lentes, enfim, um conteúdo muito rico para quem está começando na fotografia. E esse e-book você pode também baixar gratuitamente. E sempre que eu postar algo novo, tanto no diretório quanto aqui no canal, eu aviso vocês através deste mesmo e-mail, ok? O uso desse diretório tem apenas uma ressalva. Os arquivos que eu disponibilizo para vocês possuem direitos autorais e são de uso exclusivo para as aulas aqui do meu canal e não podem ser distribuídos, reproduzidos ou postados em redes sociais, sites ou qualquer outro tipo de exposição. Então, usem os arquivos apenas para aprendizado, beleza? E só para finalizar aqui essa introdução, eu vou fazer um comentário rápido a respeito do idioma do meu Photoshop. O meu Photoshop é em inglês, mas quem estiver usando o Photoshop em português, não se preocupe, pois eu vou traduzindo os comandos e você não terá dificuldade nenhuma em acompanhar essa aula, beleza? E eu vou explicar rapidamente para vocês por que eu uso o Photoshop em inglês. E eu quero que vocês tomem isso como uma dica muito importante a respeito do idioma do Photoshop, tá bom? Quando você está dando os seus primeiros passos, aprendendo aí o básico da edição no Photoshop, você encontra facilmente materiais didáticos em português, tanto na linguagem do conteúdo quanto no idioma do Photoshop. Mas à medida que você vai evoluindo nas suas edições, os materiais didáticos com o Photoshop em português vão ficando escassos. E chega uma hora que você não encontra mais nada além do básico. E nessa hora, não conhecer os comandos e ferramentas do Photoshop em inglês dificulta muito o seu aprendizado. Se você souber os comandos e ferramentas do Photoshop em inglês, mesmo sem falar o idioma, você consegue entender com facilidade um bom tutorial. Então,
Faça o possível para usar o Photoshop em inglês. Vai facilitar muito a sua vida quando você sair do nível básico da edição. E acredite, é fácil e intuitivo usar o Photoshop em inglês. E dito isso, vamos então à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então para começarmos aqui a aula, eu vou passar as instruções detalhadas de como vocês vão baixar o arquivo, que é a fotografia original para o acompanhamento desse curso, beleza? Então, como eu disse ali no começo, você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e esse link vai direcionar você para uma página onde você vai deixar o seu nome e e-mail. E no e-mail que você deixar nesta página, você vai receber um link de confirmação. E ao clicar neste link lá dentro do seu e-mail, já abre para você aí a página de boas-vindas. Leia essa página com atenção, são apenas 2 ou 3 parágrafos. E se você concordar com os termos de uso do diretório, basta clicar em continuar que você acessa então o meu diretório de conteúdo de apoio aos alunos. Dentro desse diretório, como eu já havia dito, não tem apenas o arquivo da aula, mas tem também vários outros arquivos de várias outras aulas que tem aqui no meu canal. E tem também alguns documentos que eu estou subindo aos poucos, né, para esse diretório, como modelos de contrato e autorização de uso de imagem. E inclusive, como eu também já disse, tem o meu e-book Fotografia Descomplicada. E você pode baixar qualquer arquivo que lá se encontre, tá? E de repente você até se motiva aí a acompanhar as outras aulas que eu tenho aqui no canal, né? E enriquecer mais aí o seu conhecimento. O uso desse diretório tem apenas uma restrição. Todo o conteúdo que se encontra nesse diretório possui direitos autorais e o seu uso é restrito ao aprendizado, não podendo ser compartilhado, reproduzido, distribuído ou postado em redes sociais ou qualquer outro tipo de mídia, principalmente as fotografias, que na sua totalidade são retratos de terceiros e que possuem direito de imagem. E postar esse material pode gerar problema com essas pessoas que aparecem nas fotos, tá? Então eu peço a colaboração de todos para usarmos da forma correta todo esse conteúdo de valor que eu estou distribuindo gratuitamente para vocês, beleza? E dito isso, vamos então baixar a imagem que vamos usar nessa aula. O arquivo que nós vamos baixar é esse aqui, é o ed.sph.delano.zip. Você vai clicar na setinha que está em cima à esquerda e aí, dependendo do seu navegador, o download pode abrir automaticamente ou pode perguntar onde você quer salvar o arquivo, tá? E aí você escolhe uma pasta aí do seu computador e salva a imagem dentro dessa pasta. Eu não vou fazer isso porque eu já tenho a imagem salva aqui no meu, tá? Feito isso, você vai descompactar a imagem. A imagem ela está em formato zip e você precisa extrair ela do arquivo zip, tá? Como eu uso aqui o WinRAR, eu clico com o botão direito em cima da imagem e aí eu venho em Extract Here. E aí eu extraí a minha imagem dentro da pasta. Se você usa um outro descompactador, aí você faz o procedimento do seu software, tá bom? Feito isso, nós vamos abrir o Photoshop. Eu já estou aqui com o meu aberto. E nós vamos arrastar essa imagem para dentro aqui do nosso Photoshop, né? Clicamos na imagem e arrastamos para dentro do Photoshop. Ao soltar a imagem dentro do Photoshop, por se tratar de um arquivo DNG, será aberto primeiramente o Adobe Camera Raw. O que acontece? O arquivo DNG, pessoal, é um arquivo que mantém as características do arquivo RAW. A Adobe criou, né, o arquivo DNG, ele é de propriedade da Adobe, para tentar aí unificar as características do RAW dos diferentes fabricantes, tá? Então ele mantém as características do RAW e, consequentemente, ele vai abrir primeiramente o Camera Raw, como se você estivesse abrindo um arquivo RAW diretamente no Photoshop. Ele não abre lá
direto, ele passa primeiro pelo Camera Raw para depois abrir lá em PSD, tá bom? E aqui no Camera Raw nós vamos fazer aí as primeiras edições, tá bom? No caso aqui dessa imagem, eu vou trabalhar um pouquinho as altas luzes dela. Se vocês observarem aqui no histograma, vocês vão ver que não tem estouro de altas luzes, tá? A imagem está com uma fotometria muito boa. Porém, em alguns pontos a imagem está muito clara, como aqui, por exemplo, no vestido. Vou dar um zoom aqui e se vocês observarem está muito claro. Não tem estouro, mas está muito claro. Então eu vou trabalhar aqui as altas luzes dessa imagem, tá? Eu venho aqui nos highlights, que são altas luzes, e vou descer todo esse controle para a esquerda. Vou colocar menos 100. E notem que já voltou muita informação aqui no vestido dela, tá bom? Nós temos aqui um branco não tão intenso, né? Tava quase ao ponto do estouro, agora ele está um pouco mais denso, né? Feito isso, eu vou trabalhar bem de leve a redução de ruído. Essa fotografia foi feita com uma D7000 e em ISO 400. Quase não tem ruído, mas eu vou tirar só um pouco aqui desse ruído sutil que tem aqui na imagem, tá? Então eu vou descer aqui um pouquinho em detalhes, aqui no meu Camera Raw. O meu aqui está aberto. Se o seu estiver fechado, você clica em cima de detalhes e vai abrir aqui o menu. Aqui nós temos o Sharpening, que é a nitidez, e temos a redução de ruído. E tem também a redução de ruído de cor, que não é o caso dessa imagem, tá? Então aqui na redução de ruído eu vou colocar o valor de 10, tá? 10 aqui está muito bom. Se eu passar disso, a imagem começa a perder a nitidez e não tem necessidade, tá bom? Feito isso, eu clico em Open e a imagem será aberta no Photoshop. Antes de começarmos aqui a edição no Photoshop, eu vou novamente bater na tecla que eu sempre bato nos meus vídeos de edição. Uma edição de imagem, para ser incrível, precisa também de um clique incrível. Quanto melhor for a sua fotografia na base, melhor será a edição. Eu sempre bato nessa tecla, pessoal. É muito difícil salvar uma fotografia que saiu ruim da câmera, tá? Então façam o melhor no clique. Pensem na lente, pensem na composição, o desfoque que vocês querem na imagem, já consigam na captura para não ter que desfocar depois, porque fica muito artificial. Então, caprichem o máximo no clique para ter a matéria-prima para que a edição seja o mais incrível possível, tá? E dito isso, vamos então começar aqui a nossa edição dentro do Photoshop. E a primeira etapa na edição dessa imagem será a remoção de objetos indesejados. Ao meu ver, existem alguns itens aqui que estão atrapalhando a composição e nós vamos removê-los, tá? O primeiro deles é essa grama na frente do primeiro plano. Essa grama está destoando da imagem e chamando a atenção, então nós vamos removê-la, tá bom? Para remover esta grama, nós vamos primeiramente duplicar a nossa background. Vamos pressionar Ctrl J e criamos uma nova layer a partir aqui do nosso background. Por que nós fazemos isso? Para termos uma segurança. Se algo der errado com essa layer, nós deletamos ela e temos ainda o background intacto para partir dele novamente, tá bom? Então nós vamos agora tirar a visualização do background e trabalhar em cima da layer 1. Para fazer essa remoção, nós vamos utilizar, no caso dessa imagem, a ferramenta carimbo, tá? Com o carimbo, nós vamos clonar as partes que não tem o verde, né? Que não tem a cor verde, em cima de onde tem o verde. E assim nós vamos apagando aí a grama aos poucos, tá? Existem outras técnicas para fazer isso, mas no caso dessa imagem aqui, eu achei melhor usar esta técnica, tá bom? Então você seleciona aí o carimbo no seu Photoshop, né? No caso do meu aqui é o Clone Stamp,
carimbo é para aqueles que tiverem com o Photoshop em português, e vamos começar a fazer essa nossa edição. Eu vou dar um zoom aqui nesta área onde está próximo aqui do urso e do caixotinho de madeira, tá? Eu vou começar por aqui. Então, para dar um zoom, eu pressiono o Z e arrasto o meu mouse na área que eu quero o zoom. E aí eu vou começar a clonar as partes que não tem verde em cima das partes que tem o verde. Para fazer isso, eu pressiono Alt do meu teclado e dou um clique em cima de uma área que não tem o verde. E depois eu solto o Alt e vou clicando sobre a área que tem verde. E aí a área vai sendo clonada, tá bom? Agora, pessoal, eu vou acelerar o vídeo, porque senão vai demorar muito. Então eu vou fazer isso em ritmo acelerado, ok? Ok, finalizado aqui a grama perto do urso, vamos remover agora a grama que está do lado esquerdo. Essa grama do lado esquerdo ela está um pouco mais intensa, então vai ser difícil clonar uma área, principalmente aqui na região do foco, tá? Não temos aqui uma área onde podemos clonar que não tem aí o verde. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou clonar uma área do outro lado. Então eu vou aumentar aqui a minha ferramenta, né? Pressionando as teclas abrir e fechar colchetes, você alterna o tamanho do carimbo, tá, pessoal? Então eu vou aumentar aqui um tamanho significativo e vou pressionar o Alt e clonar este lado aqui da imagem e vou levar até aqui. E aí eu vou fazer uma clonagem da área em foco, tá? E depois eu trabalho em cima desta clonagem. Vou fazer mais uma aqui. E beleza. Agora eu vou dar um zoom nesta região e vou terminando aí o trabalho, tá? Vou pressionar o Z, vou puxar o zoom na área e agora vou aqui refinar esse trabalho, tá bom? Vou diminuir aqui o tamanho do meu carimbo, né? E vou acelerar o vídeo para clonar aqui as outras partes, porque não adianta fazer aí na velocidade normal, porque não tem muito segredo, tá? É pressionar o Alt, clicar em cima da região que você quer clonar e depois clicar em cima de onde será colocado aí a área não contaminada da imagem, tá bom? Então eu vou acelerar o vídeo aqui. E está aí, pessoal, grama removida, tá? Agora nós vamos remover um segundo objeto que tem nessa imagem e eu aposto que vocês não repararam. Se vocês notarem, aqui no fundo da imagem existe uma mancha branca com uma mancha um pouquinho marrom ao lado. Acreditem, pessoal, essa mancha é um casal que passou atrás de onde eu fazia o clique. E como eu estava aí com uma configuração de muito desfoque na hora do clique, né, ficou apenas essa mancha e nós vamos remover também essa mancha. Essa mancha é bem mais simples de remover do que a grama, tá? Nós vamos pressionar Ctrl J novamente para duplicar a layer mais uma vez. Vamos tirar a visualização da layer 1 e agora nós vamos usar uma ferramenta chamada Patch Tool, ou em português, ferramenta correção. É essa ferramenta aqui
embaixo do band-aid, tá? Clicamos nela e vamos circular a mancha. Você dá um clique e vai arrastando o mouse em volta da mancha. E olha só, você termina, solta o mouse, ele faz ele fecha, né, a seleção, e aí você clica dentro da seleção e arrasta para um local ao lado, onde contém aí uma área que pode ser clonada. E aí é só você soltar e pronto, está removida a mancha, tá? Existem outras formas de fazer isso, mas nesse caso aqui, essa é a mais prática e mais rápida de se usar, tá bom? Feito isso, vou pressionar Ctrl D para remover a seleção e vamos continuar aí a nossa edição. Com esse último objeto removido, nós vamos agora começar a trabalhar as cores e a iluminação dessa imagem, tá bom? A primeira etapa para trabalhar cores e iluminação, né, que agora nós vamos fazer o tratamento e não mais manipulação, será a duplicação novamente da nossa layer ativa. Vamos pressionar Ctrl J e agora nós vamos aplicar um modo de mesclagem, um blending mode nessa layer. Nós vamos aqui no modo de mesclagem, no blending mode, e selecionamos agora a opção multiply ou multiplicação no Photoshop em português. Feito isso, nós vamos criar uma máscara negra para esconder essa layer, tá? Nós vamos pressionar Alt do teclado e vamos descer até o menu inferior direito e vamos clicar em adicionar nova máscara. E feito isso, cria-se então a máscara negra e esconde a nossa layer. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos revelar esse efeito apenas no urso e em algumas partes do vestido. Eu quero nessa imagem dar um pouquinho mais de destaque ao urso, porque o urso ele tem um papel importante na composição dessa imagem. Ele está olhando para a criança e direcionando o nosso olhar consequentemente. Ele diz, olha lá, eu estou olhando para ela, olhe também. Ela é o assunto principal. Então o urso tem aí um papel fundamental nessa fotografia, tá? Então feito isso, nós vamos selecionar agora a ferramenta pincel e vamos alternar aqui para branco o foreground do pincel. Se caso o seu estiver preto, se já estiver branco, você não precisa mexer. Pressionando o X, você alterna o foreground do pincel. Se tiver alguma cor aqui, você pressiona D, que reseta para branco e preto, tá bom? E agora vamos passar aí o nosso pincel sobre o urso, tá? Só um detalhe que eu esqueci de comentar, pessoal, precisa conferir se a opacidade do pincel está em 100% e o flow também está em 100% aqui em cima, tá? Vamos então revelar aqui o efeito sobre o urso. Você dá um clique e vai aí passando o pincel apenas no urso. O efeito vai ficar forte, mas não se preocupem que nós vamos trabalhar isso também, tá? E vamos passar em algumas partes aqui também do vestido, só nas partes mais claras, tá bom, pessoal? Ok, feito isso, vamos então adicionar uma opacidade para reduzir esse efeito, porque ele ficou muito forte. Então, a gente vem aqui em Opacity, ou opacidade, e vamos dar uma transparência. Eu vou deixar aqui o meu em 50%, e para mim aqui ficou legal. Vamos ver aqui um antes e um depois, e para mim tá de bom tamanho. E vamos para a próxima fase. E nessa fase nós vamos criar uma layer de ajuste de cores seletivas. Nós temos duas formas de criar essa layer. Nós podemos vir aqui no menu inferior direito, né? Clicar em cima de nova layer de ajuste e selecionar a opção Selective Colors. Mas nós podemos também vir aqui no menu de ajustes e clicar em cima da layer de cores seletivas, tá? Clicando aqui,
vamos abrir a nossa janela de cores seletivas e vamos trabalhar aí individualmente as cores dessa imagem, tá? A primeira que eu vou trabalhar é o vermelho. Eu vou trabalhar o meu vermelho para o lado negativo, tá bom? Ou seja, o lado esquerdo. Eu vou clicar em cima do primeiro slider, que é o ciano, e vou deslocar ele totalmente para a esquerda, tá bom? Feito isso, eu vou para a cor amarela e também vou deslocar o meu amarelo completamente para a esquerda. E olha que alteração de cor já temos na imagem, tá bom? Agora eu vou trabalhar um pouquinho do magenta. O magenta é a cor do vestido. E o magenta eu vou trabalhar aqui também para a esquerda. E vou dar um destaque um pouco mais aqui no magenta do vestido. Tá bom? Feito isso, eu vou fechar a minha janela. E se vocês observarem na imagem agora, o laço na cabeça dela era muito vermelho. E ele chegou até mesmo a estourar a cor. Então nós vamos limpar o efeito somente aqui nesse laço da cabeça dela, tá? Como é que fazemos isso? Como a nossa máscara agora é branca, nós vamos usar o pincel com foreground preto. Então você vai pressionar o Ctrl X para inverter. E agora, em vez de revelar, você vai esconder o efeito, tá bom? E agora é só passar aqui o pincel sobre o laço na cabeça dela. E olha só, vai escondendo aí esse vermelho intenso que ficou por conta da alteração aí, né, nas cores seletivas da imagem. E aí nós temos aí um vermelho de volta aqui na imagem. Se caso você achar que apagou muito o vermelho, você pode fazer o seguinte: você inverte o pincel pressionando X, você vem aqui na opacidade e coloca em 50% ou 40%, da forma que você quiser aí. Eu vou colocar em 40%, e aí eu vou passar novamente sobre o laço, e ele vai revelar apenas 40% aqui da alteração de cor que foi feita, tá bom? Caso você queira aumentar, você pode pôr 60%, ou você pode soltar o clique do mouse e clicar de novo, que ele vai aplicando uma porcentagem maior aí de remoção, tá bom? Agora eu vou fazer um destaque bem sutil na cor desse vestido. Eu acho que esse vestido tem uma cor bem agradável, né? Não é nem neutro e nem muito gritante. E eu quero aí dar um destaque a esse magenta, né? Uma cor muito próxima aí do magenta, entre o rosa e o magenta, tá bom? Para isso eu vou criar uma layer de ajuste de matiz e saturação. Eu venho aqui no menu inferior direito, clico em criar nova layer de ajuste e vou selecionar a opção matiz e saturação. Feito isso, eu venho aqui na opção master e vou alterar o master para magentas. E agora eu vou refinar a seleção de magentas. Eu vou selecionar aqui o primeiro conta-gotas, dou um clique nele e vou até uma área que tenha uma cor bem agradável aí próximo do magenta. E dou um clique nessa área. E aí eu refino aqui a seleção de magenta. Eu volto aqui, dou um clique em cima do conta-gotas para devolver a ferramenta. Agora eu vou inserir aqui um valor de mais 10 na saturação. É um valor bem sutil, tá, pessoal? Senão vai ficar aí o efeito exagerado. E vou fechar aqui a janela de propriedades da matiz e saturação. E feito isso, agora eu vou inserir um efeito de iluminação para finalizarmos aqui a edição dessa imagem. Para criar esse efeito de iluminação, eu vou tirar a seleção aqui do meu pincel, tá? Vou dar um clique aqui na primeira ferramenta, que é a Move Tool, ferramenta ponteiro. Eu vou agora me certificar de que tenho branco no meu foreground aqui de cores, tá? Se não tiver o branco, for o preto,
você pressiona X para inverter. E agora eu vou criar uma layer de preenchimento gradiente. Eu vou aqui novamente no menu inferior direito, vou clicar em criar nova layer e venho em gradiente. Nesta janela de propriedades de gradiente que vai abrir, eu vou fazer a seguinte configuração. Onde está linear, eu vou trocar por radial. E onde está em 100% de escala, eu vou aumentar para 140. E agora eu vou arrastar aqui o meu efeito. Eu clico em cima do efeito e vou arrastar ele para o canto superior direito. Por que eu vou colocar ele no canto superior direito? Se vocês repararem, existe uma luz incidindo no rosto da criança ao lado direito. E do lado esquerdo tem sombra. Então isso significa que a luz está vindo da direita. Então não faria sentido eu colocar a luz aqui em uma posição contrária, né? Eu tenho que colocar a luz de acordo com a luz que existia no momento do clique. Então eu vou posicionar aqui a luz em uma posição que me agrade e vou dar um OK aqui na minha janela. Detalhe, pessoal, para mover essa luz aqui, você precisa sempre estar com a janela de preenchimento gradiente aberta. Se você fechar esta janela, você não consegue mover o efeito, tá bom? Feito isso, eu vou dar um OK e está finalizada aqui a minha iluminação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar todas as layers, a visualização, eu vou clicar em cima da primeira layer, vou pressionar Shift e clicar em cima da última. Com isso eu seleciono todas as layers. E agora eu vou pressionar Ctrl G e vou colocar todo esse efeito dentro de uma pasta, tá bom? Agora eu vou desabilitar a visualização da pasta e vamos ver o antes e depois. Antes, depois. Antes, depois. Bom, pessoal, com isso nós encerramos mais esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até mais.